Boa tarde a todos. Então, dando continuidade ao nosso webinário, agora a gente vai ter um mini curso. Tá? Gostaria já de agradecer a presença de todos, os que já participaram com a gente de manhã, que estão participando agora, os que estão entrando agora. É uma grande satisfação da gente receber todos vocês. Tá? Já gostaria de falar para vocês que esse mini curso que vai ser ministrado agora, ele está dividido em duas partes, como vocês devem ter visto na programação. Então, a gente vai ter uma primeira parte hoje, com a Ludmila, e amanhã, no mesmo horário, a segunda parte, tá certo? Os certificados vão ser emitidos em 3 opções diferentes. A gente vai ter o primeiro certificado para a atividade de agora, um certificado para quem participar só no de amanhã, e para aqueles que participarem nos 2 dias, vai ser um certificado único com 3 horas, tá certo? Gostaria já de chamar a Ludmila para participar do evento. Ela já está aqui com a gente. Olá! Ludmila, agradeço sua presença. Não é? É muito bom assim, que você tenha essa disponibilidade de participar do nosso evento. A gente fica muito agradecido com essa participação. Eu que agradeço, imagina. Um prazer estar aqui. E estar, assim, nessa época, colaborando aqui com a gente. Não é? A Ludmila, gente, ela tem a formação na área de biomedicina, ela é biomédica, não é? Com ênfase em biociência legal pela Universidade Federal do Rio. Ela fez, dentro dessa graduação, um sanduíche na University of Lincoln, lá do Reino Unido, no estudo de impressões digitais e químicas reveladores. Tá? Possui mestrado pela Estadual do Rio na área integrada de papiloscopia e genética forense, doutorando também nessa mesma área pela Universidade Estadual do Rio, é pesquisadora do Laboratório de Diagnóstico de DNA, no Laboratório de Genética Forense do Instituto de Biologia do Exército, faz parte também de um grupo de pesquisa em genética de população e forense na Universidade Estadual do Rio, integrante do grupo de pesquisa do Instituto de Biologia do Exército, membro da Sociedade Brasileira de Ciência Forense, presidente da Liga Acadêmica de Ciências Forense da Universidade Estadual do Rio, diretora também de uma empresa, né, que é a Forsyth. Isso. Além de atuar também como docente no curso especial de peritos criminais na Marinha do Brasil e na pós-graduação em perícia criminal e investigação forense do Instituto de Especialização do Amazonas. Então, como vocês podem ver, ela tem uma grande experiência nessa área forense, não é? Já participou, tem participado também com trabalhos com a gente aqui na UFCAT. Então, é com grande satisfação que a gente recebe você para esse mini curso, viu, Ludmila? Obrigada, Cris. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. E como você pontuou, a gente já tem um histórico aí, né, de parcerias. Desde 2015, quando a gente se conheceu lá no congresso, conheci a Carol, sua aluna, e viemos aí trabalhando juntos nessa linha da temática do nosso curso hoje, né, que é papiloscopia e genética. Então, para mim, é um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Ludmila, então, só antes de você começar, para liberar a sua apresentação, só queria reforçar para o pessoal que não participou de manhã, que não viu como que está sendo a logística ainda, toda a nossa interação está sendo feita via chat. Então, todas as perguntas que vocês tiverem, vocês podem ir fazendo durante a apresentação pelo chat, tanto do Facebook como do YouTube, tá? Que elas vão ficar registradas e no final a Ludmila vai poder responder, tá? Com relação ainda ao certificado,
a presença vai ser registrada no final, a gente vai colocar um link para vocês, tá? E vocês vão entrar e registrar a presença no final. E esse certificado, futuramente, vai estar disponível na nossa página, tá? Mas vocês vão ser comunicados por e-mail de tudo isso, tá certo? Então, acho que a gente pode começar. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Isso. Qualquer coisa que eu fizer errado aqui, você me ajuda com a tecnologia. Vamos lá. Deixa eu selecionar aqui. Deixa eu trocar agora. Foi, Cris? Está aparecendo para vocês? Já tá aparecendo. Pode ficar à vontade. Beleza, tá ótimo. Então, pessoal, boa tarde. Como fui muito bem apresentada, eu sou a Ludmila Allen, sou biomédica, mas a minha expertise realmente é focada em papiloscopia e tenho um histórico de trabalho em duas áreas da forense e da criminalística, né? Papiloscopia e genética forense. Então, o nosso bate-papo hoje vai focar em papiloscopia, que é a minha área de expertise, e no final eu vou deixar um gancho para o minicurso de amanhã, que é tratando sobre a genética forense, como que essas duas áreas podem trabalhar juntas. Então, vamos lá. Sempre que eu trato, né, de papiloscopia, eu gosto de trazer um pouquinho de uma introdução, né, sobre forense. Então, falando disso, eu tenho 3 aqui conceitos que eu gosto muito de passar para vocês, para entender um pouco desse universo da forense, né? Então, a gente tem aqui, inicialmente, o conceito de perícia. Perícia quer dizer sempre uma habilidade. É você ter uma destreza e um conhecimento. Quando a gente faz uma perícia, a gente vai realizar um exame que é técnico e científico, um exame técnico especializado. E um outro conceito que advém aí da perícia é o de ciência. Ciência quer dizer o que para a gente? Como está aqui na tela, ciência é um substantivo que quer dizer conhecimento. É quando nós vamos lá e desenvolvemos teorias e métodos experimentais para entender os fenômenos, seja isso em qualquer área do conhecimento. Nós percebemos, então, que dentro do conceito de perícia existe o conceito de ciência. Então, a atividade, ela é totalmente vinculada. Então, quando nós temos um perito, alguém que faz uma perícia, nós temos um profissional que é um cientista forense. Então, tudo que ele faz ali é embasado na ciência. Por fim, temos o conceito de forense, que é um adjetivo que vai qualificar qualquer atividade relacionada aí ao sistema de justiça. Então, de modo resumido, nós temos aqui que ciências forenses são ciências naturais aplicadas à análise de vestígios, sempre a fim de responder a alguma demanda judicial. Então, resumidamente, qual que é o nosso contexto, né? Nós temos aqui, inicialmente, como mostra aqui na tela para a gente, uma demanda, que é o nosso local de crime. Então, dali, nós teremos algumas informações coletadas e serão avaliadas tanto no local quanto nos laboratórios. Como temos aqui a segunda imagem, nós temos laboratórios especializados que vão avaliar diferentes tipos de vestígios. O nosso tópico hoje é o vestígio biológico, né, da papiloscopia. E tudo isso, no final, vai nos dar um resultado, né, que vai ser transmitido através de laudos, os laudos periciais, que vão ali reportar toda a informação que foi coletada do ponto de vista científico, naquele universo da perícia, e vai ser apresentada ali perante ao juiz, que é o nosso órgão julgador, que vai interpretar aquilo ali juntamente com todas as informações presentes nos autos de modo geral. E criminalística, né? A gente ouve muito assim, ciência forense, criminalística, criminologia, mas qual que é o conceito disso? Então, criminalística tem aí vários conceitos na internet, se você colocar agora tem lá várias definições, mas aqui eu mais gosto é essa aqui em tela, que ela é bem sucinta, mas muito completa, né? Ela fala o seguinte: criminalística é uma disciplina técnico-científica por natureza e jurídico-penal por destinação. Ou seja, quando a gente atua em algum ramo da perícia, faz algum exame pericial, aplicamos ali um conhecimento científico, né? A atuação ela é técnica, mas embasada na ciência.
e o único objetivo de se fazer perícia é para responder ali a uma demanda do sistema de justiça, né? Então, aqui continuando, a perícia vai ocorrer para elucidação das infrações penais e para nos ajudar a identificar a autoria daquela infração. E de que maneira? Segundo nos traz aqui Heraldo Rabelo, através da pesquisa dos vestígios da correta interpretação desses vestígios. Então, por isso que é importante que todo profissional que atue no ramo de perícia, ele seja altamente especializado, porque o erro que pode advir daquela avaliação, ele vem da gente. Então, o vestígio realmente, como diz aí, né, popularmente falando, ele nunca está errado, ele nunca vai mentir, né? É a nossa interpretação que pode diminuir o seu valor como prova. Bom, então, resumidamente, nós temos aqui um local de crime, que é a nossa demanda, que vai precisar ali, que vai necessitar da realização de perícia e é feita por peritos, né? Aqui eu trouxe para a gente o embasamento dessas ações, né? Por que fazemos perícia e por que quem faz a perícia são os peritos, né? Sejam eles papiloscopistas ou criminais. E tem sempre um embasamento no código. Então, as pessoas que gostam de forense, elas têm que ter esse pezinho ali no direito, porque toda ação ela é embasada ali no nosso Código de Processo Penal. Bom, nós temos aí alguns tipos de peritos, né? Os mais conhecidos são os peritos oficiais, que incluem também os papiloscopistas. Nós temos também o perito judicial e o assistente técnico jurídico. Eu sempre gosto de falar bem brevemente sobre isso, para não sair muito fora do nosso tópico aqui, porque é importante ter essa perspectiva de atuação profissional. Então, não somente a perícia que demanda ali o concurso público, né, que é a perícia dita oficial, mas também há outras áreas de atuação que uma pessoa com expertise específica, seja na química, em papiloscopia, em genética, pode atuar. E, além dessas atuações, eu não coloquei aqui para exemplificar, mas eu sempre pontuo, nós temos a parte da pesquisa mesmo, o pesquisador na área de forense. Então, é uma área, assim, que eu considero como se fosse o vértice ali, né, a coluna vertebral de toda a perícia. Porque, como eu falei anteriormente, tudo que nós fazemos em perícia, seja qualquer ramo dela que for, é embasado sempre na ciência. Bom, e quando a gente trata da resolução, né, de um crime, de uma infração, nós temos aqui sempre alguns questionamentos que nós devemos nos perguntar, né, que servem para nos auxiliar a resolução naquele caso. Quando eu estou, geralmente, numa aula presencial, eu deixo o pessoal avaliar as perguntas e definir para a gente quais perguntas, né, são competência de um expert na parte científica, ou seja, de um perito, né? Mas como a gente está aqui numa aula ao vivo, via webinar, né? E eu não estou vendo vocês, eu vou responder essa pergunta. Então, aqui a gente tem alguns questionamentos, são 7 questionamentos, chamado de heptâmero de Quintiliano, e das 7 perguntas, somente uma delas não é atribuição da perícia. E essa pergunta é o porquê. E o porquê não faz parte, né, da atribuição do perito diretamente, do profissional que é um expert numa área da ciência, porque nos traz um viés muito interpretativo, né? Um viés mais pessoal. Então, isso aqui é mais da investigação. Os outros questionamentos são voltados diretamente à busca e análise do vestígio ali que nós iremos avaliar depois cientificamente, né? Então, só para a gente ter essa noção que existe ali uma relação próxima, né? A gente trabalha com perícia, juntamente também a parte da investigação. Contudo, como a investigação ela é mais interpretativa, a gente não deve se ater a esse tipo de informação, e sim sempre se basear ali na parte técnico-científica. E aqui nós temos 3 termos. Passar bem rapidinho aqui por eles, para não tomar muito nosso tempo. Se deixar aqui, eu passo horas falando, então eu vou ser mais breve aqui. Nós temos 3 conceitos que nós ouvimos muito, né? São indícios, vestígios e evidências.
e frequentemente eles são usados como sinônimos. Contudo, existe uma diferença aí semântica, né, no sentido dessas palavras. Quando tratamos de vestígios, nos referimos a tudo que existe ali em um local de crime. Então, potencialmente, em um local de crime, tudo ali é vestígio. Já os indícios são outras informações que nos levam a pensar além. Então, você vê ali, por exemplo, uma impressão digital e você pensa que alguém esteve ali em algum contexto, podendo ou não ser relacionado com aquela infração. Então, o indício, ele não é tão abrangente, mas também não é tão específico. Ele te dá realmente uma ideia de, né? E a evidência é um termo que não existe juridicamente, mas nós usamos para classificar aquele vestígio que foi analisado, que foi interpretado, e ele possui ali relação direta com aquela infração penal. Então, temos aí esses 3 conceitos que são bastante comuns no âmbito da perícia. E aqui nós temos elencados definição de livro mesmo, né, diversos tipos de vestígios que podem ser encontrados em locais de crime. A gente pensa muito no local de crime como crime contra a pessoa, né, aquela coisa mais ali midiática, mas há diversos tipos de locais de crime. E temos aqui vestígios que podem ser encontrados ali. Então, biológicos, entomológicos, vestígios morfológicos, os químicos, físicos e os microvestígios. Eu não vou entrar aqui de modo aprofundado para falar de cada um deles, mas focar no nosso vestígio principal hoje do nosso mini curso, que são os vestígios morfológicos. Então, quando a gente fala de morfologia, nós falamos do estudo da forma. E isso, especificamente, nos traz a papiloscopia. Então, em papiloscopia, eu vou estudar ali a forma, né, qual a morfologia daquele certo tipo de vestígio, daquele desenho que foi deixado ali em uma superfície. Então, temos ali uma classificação como vestígio morfológico. Contudo, ainda bem dentro do nosso tema do minicurso, a impressão digital, né, a papiloscopia, ela nos traz também ali uma outra classificação. Além de ser vestígio morfológico, também se enquadra em ser um vestígio biológico. Por quê? Quando eu produzo ali uma impressão digital em uma superfície, eu não transfiro somente os elementos, os compostos que vão formar aquele desenho, né, aquela impressão. Eu também estou transferindo ali células de escamação. Em sua maioria, são células epiteliais. Então, também há um enquadramento em vestígio biológico que nos permite exatamente essa interface entre papiloscopia e genética. Se temos célula, temos DNA, então temos aí a possibilidade da aplicação da genética forense. Bom, então agora vamos entrar de fato aqui na temática do nosso minicurso, nessa minha parte inicial aqui, que é falar sobre a papiloscopia. Vamos lá. Bom, então aqui, iniciando, eu sempre trago uma introdução, né, alguns conceitos para a gente poder começar. E qual que é a definição? Papiloscopia, ela é, como está aqui em tela, uma ciência bastante robusta que vai estudar tanto os desenhos quanto as impressões deixadas nas superfícies pelas nossas cristas papilares, ou seja, se você olhar aí na palma da mão agora, você vai ver diversos relevos, né? Então, linhas aí em relevo, que são as cristas, também chamadas de relevos dérmicos ou linhas negras. E também as impressões aí feitas pelos sulcos, que é esse intervalo entre as cristas, também chamados de depressões ou linhas brancas. Então, dentro de papiloscopia, nós temos algumas áreas de estudo, algumas áreas de ênfase, né? Então, coloquei aqui as 3 principais para a gente, sendo a datiloscopia, quiroscopia e a podoscopia, que mais para frente eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas. Uma diferença importante, antes da gente prosseguir aqui, eu citei desenhos e impressões, né? E qual que é a diferença? Quando eu falo de desenho digital, como está aqui para a gente na foto,
eu estou falando da nossa pele de fato, aqui da epiderme. Então, é do nosso desenho original, que está aqui na palma das mãos, ponta dos dedos também na ponta dos pés. E quando eu falo de impressão papiloscópica ou papilograma, eu estou falando do que eu transferi para a superfície. Mas qual que é a diferença, né? A diferença vai acontecer lá no final, na hora de classificar aquele vestígio, né? Segundo ali a tipo fundamental, se aquilo vai ser um tipo A, tipo V, então tem essas diferenças. A questão é, quando eu olho para as minhas mãos, eu tenho uma morfologia, certo? Uma conformação do desenho. Quando eu chegar lá no último slide, eu vou mostrar como que são classificados os desenhos. Mas só para adiantar aqui, quando eu olho para as mãos, eu tenho uma conformação. Quando eu vou produzir uma impressão, quando eu vou tocar na superfície, eu necessariamente viro a minha mão para tocar. Então, o desenho que existe na palma da mão, ele vai ser espelhado na superfície. Por isso que nós classificamos as impressões e não os desenhos. Se eu classificar o desenho, não vai ter nenhuma utilidade nem aplicação prática ali, tanto em identificação civil quanto ali na área criminal. Tanto porque em local de crime você espera encontrar as impressões do sujeito ali naquele local, né? Não necessariamente os dedos. Bom, então seguindo aqui, a datiloscopia vai ser a área da papiloscopia que vai estudar especificamente as impressões produzidas pela pontinha dos dedos, pelas falanges, né, distais. Então, é uma área que é mais, tem mais aplicabilidade no dia a dia, você vê mais a questão da datiloscopia do que, por exemplo, da podoscopia. E iremos mais para frente entender o porquê dessa diferença. Seguindo, temos uma segunda área aí do conhecimento, que é a quiroscopia, ou também chamada de análise palmar, né? Então, análise das impressões feitas pela palma das mãos nas superfícies. E, por fim, temos a podoscopia. Então, nós também temos arranjos de desenhos de figuras aí nos pés, né? Na planta dos pés. E a questão da podoscopia, que eu sempre trago, isso, de modo geral, na papiloscopia, em identificação humana, né? Nós precisamos sempre, para fins ali da perícia, de ter um banco de dados para comparação. Então, se eu tenho um vestígio local, seja ele bem revelado, um vestígio muito bem trabalhado, se eu não tenho uma referência, se eu não tenho um padrão de comparação, aquilo não me serve de muita coisa. Ou eu tenho um banco de dados, ou eu tenho um suspeito direto no qual eu posso fazer aí aquele cotejo, né, aquela comparação. Agora, com relação à podoscopia, nós não temos bancos de dados. Se nós tivermos um suspeito, eu consigo comparar a impressão encontrada no local com a impressão do suspeito. Pode fazer esse comparativo. Agora, nós não temos bancos de dados, né, em âmbito estadual nem nacional, que compile aí informações das impressões padrão, né, dos pais das pessoas. O que nós temos, a lembrança mais distante que vocês devem ter aí, é essa tomada de impressão lá do hospital, né, que ninguém sabe nem onde deve estar, né, nem sei onde está a minha, por exemplo, e não se tem aplicação para isso. Então, uma questão bem pontual aqui é a importância de ter uma referência. Quando tratamos de datiloscopia e quiroscopia, nós já temos um avanço muito grande. Datiloscopia nem se fala, né? Temos bancos aí totalmente robustos no país. E com relação à quiroscopia, né, as impressões da palma das mãos, temos aí uma construção em andamento de bancos nesse sentido. Quando falamos, então, de papiloscopia, nós falamos de uma área da criminalística, que é uma área científica, uma área da ciência. E a papiloscopia, ela possui alguns postulados que, ao longo dos anos, né, ao longo da sua construção como ciência, foram corroborando, né, foram construindo e dando seguridade que a análise em papiloscopia é uma análise científica, né? E aqui temos alguns postulados. Um deles é a perenidade, ou seja, as impressões são perenes.
elas surgem lá na vida intrauterina até o 6º mês de gestação e elas se mantêm até o pós-morte. O que nos leva aqui também à questão de um outro postulado, que é a imutabilidade. As impressões são as mesmas durante toda a vida. Elas não sofrem alterações, a não ser que exista ali, né, uma abrasão, um corte aprofundado que chegue até a 2ª camada da pele, que é a derme, e você realmente vai ter ali uma cicatriz. Aí sim você introduz uma alteração no seu desenho digital. Seguindo, temos aqui a variabilidade, ou seja, nós não temos 2 pessoas com a mesma impressão, classificabilidade e praticabilidade. Então, quando nós temos alguma área da ciência que é aplicada à identificação humana, ela tem que ser classificável e tem que ser prática. A papiloscopia responde muito bem a esses quesitos. Bom, então, resumidamente, nós temos aqui as áreas de aplicação de papiloscopia, datiloscopia, podoscopia e quiroscopia nós já vimos. Aqui eu só adicionei para a gente, com relação à podoscopia, a questão do padrão de confronto. Então, nessa foto aqui em tela, ela é a foto de um laudo, onde foi encontrado no local do crime um chinelo, e o chinelo, geralmente, com o tempo de uso, ele fica ali com um padrão, né, meio afundado, uma marca de uso. E foi possível recuperar um padrão a partir dessa marca para fazer ali um confronto. Então, é uma outra possibilidade de atuação. Outras 2 áreas que eu não citei anteriormente, mas são de extrema importância em papiloscopia, é a área de necropapiloscopia e os exames de imagem. Bom, necropapiloscopia, como o nome já lembra, né, necro de necrópsia, ela é a área da papiloscopia que trata da identificação após a morte do indivíduo. Então, nós temos aí que o corpo passa por algumas transformações, né? Alguns fenômenos aí que imprimem transformações na nossa pele. Aqui, a exemplo, nós temos aqui na região superior um fenômeno que é natural, que é o destacamento da luva epidérmica. Ou seja, nós temos aqui a mão do indivíduo, essa mão já não possui mais a epiderme, que é essa camada mais externa da nossa pele. Aqui apenas se encontra disponível a derme. E o que está destacado aqui é a epiderme. E aí, a partir de tratamentos químicos, com alguns reagentes, você consegue recuperar e tratar esse material para conseguir fazer uma tomada de impressões. Um segundo caso, né, de necropapiloscopia, nós temos aí alguns cadáveres que aqui no Rio a gente chama de especiais, mas são cadáveres que demandam um pouco mais de atenção. São os carbonizados, mumificados e os putrefatos, né? Aqui, a exemplo, nós temos uma carbonização e aqui demanda, né, tem a necessidade da aplicação de outras técnicas combinadas, geralmente mais de uma técnica em necropapiloscopia para a recuperação dessa epiderme. Então, a gente sempre tem aí a possibilidade da tentativa, né? Então, até certo limite, a papiloscopia ainda consegue dar aquela resposta. A partir da hora que não é possível mais, voltamos aqui ao nosso tema da interface, né? Não conseguindo aqui a papiloscopia, podemos partir para a genética, por exemplo. E, por fim, tratamos aqui dos exames iconográficos. Então, a iconografia lembra a questão da imagem, né, o estudo aí das imagens, e nós temos uma aplicação muito grande em papiloscopia dessa área. Aqui em tela nós temos aqui algumas imagens que são do retrato falado, né? A questão é que hoje esse retrato falado já evoluiu mais, a gente saiu um pouco ali da questão do desenho à mão para fazer uso de tecnologias que nos permitam melhoramento dessa imagem. Então, ainda existe a necessidade da construção de um profissional que compreenda esse sistema, essa dinâmica, mas conseguimos aqui fazer alguns tipos de exames. Um deles, por exemplo, é a projeção de idade, saber como estaria aquele indivíduo anos à frente, que é o caso da imagem aqui abaixo,
E temos também aqui uma outra modalidade que está crescente aqui no Brasil, que é esse retrato falado corporal. Ou seja, em vez de você retratar apenas a face do indivíduo, é feita uma retratação do corpo todo. Isso ocorre muitas vezes porque durante uma infração, a vítima não consegue olhar diretamente para ali o agressor. Então, ela olha para baixo. E nisso, ela tem uma visão mais direcionada do corpo do indivíduo. Então, aí, um grande amigo meu, papiloscopista, Pedro Ivo, lá de Pernambuco, ele iniciou esses trabalhos criando um programa que permitisse essa ampliação, né, do retrato falado. Bom, então, nesse minicurso, eu queria passar para vocês, sabendo que todos trabalham com a área da química, né, ou a maioria, pelo menos, tem esse trabalho com a área da química, as possibilidades, né? Então, a papiloscopia é uma área da criminalística extremamente fértil, assim, ampla, para a atuação de um profissional, de um estudante que tem o conhecimento da química. Porque nós temos uma área muito grande, que é a área de revelação de impressões, que, na minha opinião, se encaixa muito com a expertise de quem trabalha com a química, de quem tem esse know-how, né? Então, a minha ideia no minicurso de hoje é apresentar para vocês como que funciona a papiloscopia e qual que é a demanda, né? Como que um profissional, um estudante poderia olhar para essa área e ver uma possibilidade de atuação, né? Essa ampliação aí profissional. Então, para iniciar essa fase, eu trouxe aqui uma questão importantíssima para a gente, que é compreender a composição das impressões. Então, o que forma a nossa impressão, né? Então, quando eu produzo uma impressão numa superfície, eu estou transferindo para lá alguns elementos. Esses elementos podem ser advindos tanto da própria pessoa, da fisiologia da pessoa, como tem aqui em tela para a gente. Nós temos aqui glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Elas excretam ali componentes, especificamente as glândulas sudoríparas, elas têm ali, na impressão digital, tem alguns poros, né? Então, se você fizer um aumento, como tem aqui em tela pra gente, na parte do cantinho direito aqui, isso é um dedo de uma pessoa com desenho digital ampliado. Temos aqui as cristas, onde tem vários poros. Estes poros são diretamente conectados a glândulas sudoríparas. E dessas glândulas são excretados alguns elementos, como aminoácidos, alguns tipos de íons, água, né, em demasia. Então, temos aqui alguns elementos que são naturalmente eliminados por essas glândulas e eles acabam aqui na ponta dos dedos. Então, quando eu toco uma superfície, eu estou transferindo todo esse conteúdo para ali a superfície, seja qual ela for, né? Pode ser papel, pode ser vidro ou metal. Já as glândulas sebáceas não estão presentes na palma das mãos, mas estão amplamente em todo o nosso corpo. E nós constantemente tocamos os cabelos, o rosto, e isso vai transferindo estes outros elementos, majoritariamente é um conteúdo mais lipídico, que vai também para a ponta dos dedos. E tudo isso vai para a superfície na conformação de uma impressão digital. Então, qual que é a importância aqui? Os nossos métodos de revelação, como está aqui em tela para a gente, eles vão sempre se basear na interação, apenas interação mecânica ali, sem reação, ou então na reação química entre os compostos que estão nas impressões e os reveladores. Então, por isso que eu acho que a área da química ela é muito importante, ela é essencial, né? Um grande palco ali para atuação em papiloscopia. Bom, agora vamos direto aqui para alguns exemplos sobre essa dinâmica em local de crime. Então, quando a gente fala de impressões em local de crime, da perícia em papiloscopia diretamente, temos que ter em mente que esses vestígios são bastante frágeis. Afinal, se você pegar um copo de água, normalmente aí na sua casa, beber aquela água, você vê que ficou ali aquela impressão. Se você passar o dedo em cima ou passar ali um detergente, aquela impressão vai sair. Então, é um vestígio muito delicado,
facilmente danificado aí na superfície. São bastante abundantes também, então é difícil um local de crime não ter impressão digital, a não ser que tenha sido ali com intenção, né, limpo das impressões. As impressões, elas estão ali visíveis ou patentes, ou seja, eu chego no local e eu consigo ver aquela impressão, ou elas são latentes, ou seja, a maioria das impressões são latentes. Eu não consigo visualizar a impressão sem antes aplicar algum revelador ali em cima. E sempre é importante também pensar, para a prática de local, na dinâmica, né? Então, sempre que a gente busca ali impressões em um local, a busca é orientada, visando ali pontos de entrada, pontos de saída, e onde possivelmente teria uma impressão de interesse. Aqui, para a gente visualizar melhor, impressões visíveis ou patentes são aquelas que eu consigo enxergar sem usar reveladores, ou seja, geralmente uma impressão contaminada com algum outro elemento. Pode ser sangue, pode ser graxa ou outro material. Impressões plásticas não são muito comuns, mas é quando você encontra uma impressão em uma superfície maleável. E, por fim, as impressões latentes, que são as não visíveis. Nós temos aí, então, um protocolo, né, de avaliação das impressões em local, um protocolo de ação. Inicialmente, a busca ela vai ser orientada, então, fazer uma inspeção inicial de onde possivelmente tem uma impressão, identificando aquele local de interesse, a aplicação da técnica correta, documentação em seguida, ou seja, fazer ali uma fotografia, que é essencial, obrigatória em papiloscopia, e depois optar ou não por coletar aquela impressão, e se necessário, nós temos aí também a possibilidade de conduzir o material para o laboratório. Então, algumas técnicas, elas necessitam de um laboratório para serem aplicadas. Bom, então aqui, resumidamente, nós temos a revelação de impressões em local de crime, e esse processo ele vai ter aí algumas interferências, seja do ambiente, da superfície ou da composição do próprio vestígio. Então, com relação ao ambiente, nós temos aqui o tempo de deposição da impressão. Então, pode ser que a impressão esteja ali há muito tempo. Você não tem como precisar isso, né, só de olhar para uma superfície. E aqui também nós temos a questão bem interessante da aplicação da química. Existem muitos grupos de trabalho que são focados exclusivamente em tentar compreender a composição da impressão e usa aí alguns elementos, né, técnicas da química para conseguir compreender ali qual é aquela composição e como que ela se altera no tempo. Inclusive, esse é um tópico do meu doutorado, então eu tenho tentado buscar parcerias, porque eu não tenho tanto conhecimento dos equipamentos, né, e da técnica em química, então eu busco parcerias para conseguir desenvolver esse tipo de trabalho, né, avaliar aí a composição química da impressão. Então, geralmente, o que se traça é um perfil químico da impressão, para conseguir entender como que ela sofre a alteração do tempo, como que ela se decompõe ali ao longo do tempo. Outro fator do ambiente são as influências do ambiente. Então, impressões expostas em ambientes ali externos, em cima de um carro, por exemplo, exposta à chuva, à luz solar, tende realmente a sofrer ali com essas intempéries. Outro ponto muito importante e também condizente aí com o universo da química é a questão da superfície. Então, nós sempre dividimos as técnicas de revelação e as aplicamos de acordo com a superfície. Então, tem uma divisão aqui básica, né? Superfícies porosas, não porosas, algumas são lisas, outras com textura. E se baseando com o tipo de superfície, escolhemos aí a metodologia de revelação, que, como pontuei antes, vai ser uma interação física somente ou uma reação química, que geralmente ela é mais específica. Então, temos aqui 3 tópicos que eu vou tentar abordar aqui no tempo com vocês, que é o tipo de superfície, a técnica de revelação e técnicas de coleta. Tratando, então, da superfície,
nós temos que conhecer ali o que são esses tipos de superfície, né? Então, temos aqui as porosas, que são superfícies absorventes, geralmente são tipos de papéis, papel moeda, papel sulfite e madeira não tratada, aquela madeira que não foi ali invernizada, a madeira crua. E as impressões na superfície tendem a ter mais durabilidade. Por quê? Qual que é o nosso sistema, né? Qual que é o contexto? Eu tenho uma superfície que tem algum nível de porosidade. Quando a impressão é depositada ali, os compostos que estão na impressão, sejam eles aminoácidos, proteínas, água, eles tendem a ser, ao longo do tempo, absorvidos pelaquela superfície. Então, nós precisamos aplicar, geralmente, algum revelador que vai reagir quimicamente, de modo específico, com algum elemento que está presente naquela impressão. Então, por isso que é importante a gente entender essa dinâmica e também o que existe nas impressões, que isso nos dá norte, né, abre aí um braço para a produção de tecnologias forenses, né, nesse âmbito. Bom, temos também superfícies não porosas, que são aquelas que não vão reter a impressão, geralmente é a maioria, vidro, metal, a madeira que foi tratada, alguns tipos de plásticos. Então, as impressões ali, elas estão apenas na superfície mesmo daquele material. Então, elas são bastante frágeis. E, geralmente, também pode ocorrer reação química, mas é mais uma interação física ali, sem nenhuma especificidade. E temos também superfícies semiporosas, que possuem algum nível de porosidade, e aí podem, ao longo do tempo, absorver ou não, né, mais lentamente, esse vestígio da impressão. Então, alguns exemplos, papéis do tipo gloss, papel de revista, alguns tipos de plásticos, são superfícies mais diferenciadas, digamos assim. A maioria cai na classificação porosa e não porosa. Bom, agora, falando um pouquinho da técnica de revelação, aqui eu ilustrei nesse quadro as técnicas que são mais usuais. Nós temos diversas técnicas de revelação, técnicas também que eu não coloquei aqui, que são técnicas que usam ali as luzes, microscopia, não são técnicas realmente que fazem reação química, né? Mas tem diversas técnicas. Como o nosso tempo é curto, estou aqui olhando no relógio, eu vou passar por algumas técnicas só, mas se ficar alguma dúvida, surgir algum interesse, eu posso também depois esclarecer melhor. Então, dividi aqui em técnicas para superfícies porosas e para as não porosas. Então, vamos lá. Focando aqui, então, na técnica dos pós. Essa técnica, como eu mostrei aqui, ó, ela é presente e aplicável tanto em superfícies porosas, aqui o último item é pós, e como nas não porosas, que é o primeiro item aqui dessa outra lista. Qual que é o mecanismo de funcionamento, né? É uma aderência mecânica, então o pó que é depositado na impressão vai aderir ali, uma aderência mecânica física, né? Sem acontecer reação química de fato, e vai aderir tanto à água quanto à gordura. Compreende-se que em impressões frescas que acabaram de ser depositadas, a interação é mais com a água, e impressões mais antigas, a água já evaporou, né? Então fica ali mais componentes lipídicos, né? Gordurosos. Há diversos tipos de pós, então vários na literatura, pós regulares, os metálicos, magnéticos e os luminescentes. E os pós são bem interessantes porque é um baixo custo de modo geral, a aplicação é no local, você não precisa ir para o laboratório para fazer aquela revelação, o resultado é rápido. Você aplicou ali, você vai ver na hora, né, se tem ou não ali uma impressão viável. Essa imagem aqui é um exemplo que eu fiz no mestrado. No meu caso do mestrado, eu trabalhei muito com a interface, né, papiloscopia e genética forense. Então, a gente queria entender se era possível recuperar o DNA das impressões. E, para isso, eu escolhi um rol de superfícies e um rol de reveladores, e existia ali a superfície porosa, que era o papel, e existia o pó, que era um revelador comum. Só que, pela literatura, a aplicação ela é direcionada para superfícies não porosas.
Contudo, para fins de teste, né, eu escolhi testar também na superfície porosa. E aqui eu testei 2 tipos de pós de reveladores. Isso aqui, no meio, né, esse P_Vol, que é um pó vulcano, que é o pó regular, mais utilizado na perícia. E aqui à direita é o pó magnético. Então, nós vemos aí a diferença na qualidade da revelação. Então, quando a gente busca trabalhar com revelador, a gente busca uma qualidade, não somente a questão das minúcias, né, do quantitativo, mas também do qualitativo. Se eu tenho ali uma clareza naquela imagem que foi revelada. E percebi que o pó vulcano não era legal para revelação, então eu descartei ele para esse fim e trabalhei mais com pó magnético, que aí nos deu aqui na imagem ampliada mais qualidade para avaliar as minúcias, que são os pontinhos lá da impressão. Deixa eu ver se era aqui que tinha aquele vídeo, não sei. Deixa eu passar. Não, é antes. Bom, então, como que a gente trabalha com os pós, né? Qual que é o mecanismo de aplicação? Nós utilizamos os pincéis. Eu acho que as séries do CSI já fazem uma ampla divulgação, né, com relação a esse uso. Então, aquele pincelzinho que aparece na série, no filme, realmente aquilo é usado. E eles são os pincéis de fibra de vidro. Então, tem aqui a demonstração. E tem várias modalidades de pincéis. E, por fim, tem um outro pincel, que não é um pincel, na verdade, é um bastão magnético, que é esse aqui mostrado no cantinho direito, que ele não tem ali as cerdas, é a aproximação dele com o pó que faz aí, que forma, né, as cerdas, que são o próprio pó, no caso. Então, aqui é o próximo vídeo, tem aqui a demonstração, isso eu fiz numa aula prática aqui, mostrando o funcionamento desse pó magnético. Então, percebam que eu aproximo ali esse bastão do pó, e essa aproximação com o material que está ali forma para a gente aí essas cerdas. Então, é um pó bem prático, é um pó que não suja muito. Quem trabalha na área sabe que o pó vulcano preto, né, pó regular, suja pra caramba. Então, esse aqui é um pó bem prático, bem limpinho ali, e bem interessante para aplicação em local. Uma outra técnica é a chamada técnica do cianoacrilato. Essa imagem também aqui à esquerda é bem comum em filmes, você vê lá, né, pendurado algumas evidências, alguns vestígios, e isso realmente também é condizente com a realidade. A técnica, né, utiliza aqui, então, uma cola, que é o policianoacrilato aqui. Eu coloquei a fórmula química para prestigiar vocês da química. Então, eu coloquei aqui a fórmula química dele. Então, geralmente, o que se usa é o etilcianoacrilato. Tem outras conformações também, outras formulações, mas para esse fim o mais utilizado é o etilcianoacrilato, e ele atua através de uma reação de polimerização. Então, ele é uma cola, é o super bonder que a gente compra mesmo normalmente, ele vai ser aquecido, e quando ele é aquecido, né, com uma fonte de calor ali, ele vai vaporizar, então vai liberar aí esses vapores, que são altamente tóxicos, né, nocivos para as mucosas. Então, é importante sempre fazer o uso dos EPIs para essa revelação. E conforme vai ocorrendo essa vaporização, né, tem aí a reação de polimerização sobre os vestígios das impressões. E é uma técnica muito interessante para a aplicação da papiloscopia, porque nós temos que o vestígio, ele é muito delicado, muito frágil. E quando você revela com o cianoacrilato, você fixa aquele vestígio na superfície. Então, eu nunca vi nenhum análogo a ele, nenhum outro material que faça desempenhe o mesmo trabalho, né? Então, ele realmente é bastante interessante, pois fixa a impressão na superfície e nos permite colocar ali outros pós em cima, outra técnica, um corante, para conseguir realmente chegar ali à melhor revelação. Às vezes, você revela com o ciano numa superfície escura, ele forma um depósito branco, né, de cola. Então, fica perfeitamente revelado. Outras vezes, é preciso a aplicação combinada de técnicas para chegar no bom resultado. Aqui nós temos os modelos, né, de cabines onde nós usamos o ciano. Então, por ser ali um material que passa por uma transformação química,
é importante ter uma capela, um local específico, né, contido, para conseguir fazer esse trabalho. E é importante também ter ali o controle de temperatura e também de umidade. Então, o ciano ele é muito sensível ali à umidade do ambiente. Então, quanto mais úmido, né, tiver aquele ambiente, melhor será o resultado da revelação. Então, aqui à esquerda, né, tem um modelo de capela, que é fixo na superfície. Ao centro, temos uma bem pequenininha, aqui na região, né, inferior da página. E à direita, nós temos um modelo automatizado, que foi o modelo que eu usei na Inglaterra. Então, quando eu comecei a trabalhar com papiloscopia, eu trabalhei na Inglaterra inicialmente, trabalhando lá com vários métodos de revelação. Então, eu testei aí 8 a 10 tipos de reveladores, sozinhos e combinados, e utilizei o ciano, né, um deles foi o ciano, e tudo era automatizado, né, então tinha essa cabine fantástica que permitia o uso com tranquilidade da técnica. Tanto porque, na prática, quando você acaba de fazer a revelação com o ciano, as cabines geralmente não têm como fazer a limpeza, né, retirada daqueles vapores, o que é bastante ruim na prática do dia a dia. E a cabine automatizada naturalmente já faz a limpeza do ambiente, já depura aquele ambiente, né, ao fim da revelação. Uma outra forma de você aplicar o ciano é com esse bastão, que é um bastão de cianoacrolato. Então, esse bastão, na região inferior dele, que aqui na nossa esquerda, né, tem ali um espaço para o combustível, que é o butano, e ao centro dele tem duas válvulas aqui, onde você vai liberar esse gás, né, e vai acender como se fosse um isqueiro. E o ciano mesmo está dentro de um cartuchinho, esse que está aqui em destaque para a gente do lado esquerdo. Então, temos ali um certo tipo de bombril envolvido com ciano, e quando você libera o butano aqui no final, né? E liga essa válvulazinha, acende uma chama, que é a fonte de calor. E nisso inicia também a vaporização do ciano, como vemos aqui nesse exemplo. Existem capelas que são adaptadas para receber o ciano. Então, percebam aqui nas setinhas vermelhas que são espaços para você encaixar esse bastão. Algumas imagens, alguns protocolos, eles apresentam a utilização do bastão assim, né, num ambiente aberto, livre. Mas não é algo que eu recomende, né, para o dia a dia, porque é preciso fazer um uso completo de EPIs para conseguir fazer essa aplicação, o que não ocorre na rotina, né, da realidade. Então, é sempre bom ter isso em mente. Aqui temos uma outra técnica, que é um corante, na verdade, é o amarelo básico 40, tá aqui do lado esquerdo, aqui mostrando para a gente. Ele vende, né, tanto pronto, quanto apenas o pó para fazer ali a solução. É um corante fluorescente, então ele vai emitir ali uma fluorescência com a incidência de uma fonte de energia, que seria aqui a lanterna de luz UV, e é bem interessante para uso em combinação com o cianoacrolato. Acho que eu tenho aqui tem uma imagem. Aqui, essa imagem da esquerda, que é a luva, né, é uma luva marcadinha aqui com pequenos quadradinhos. Ela é um dos resultados que eu fiz na Inglaterra, mas se você olhar, parece que é só uma luva, né, sem nada. Mas isso aqui é uma luva que tem diversas impressões digitais ali em cada quadradinho. E a questão aqui era fazer esse teste de qual seria a melhor solução, o melhor revelador para conseguir obter um bom resultado nessas luvas. E aqui, na realidade, o trabalho, eu fiz duas partes, né? Uma que foi ali bem controlada, que foi essa aqui, e uma que foi mais próxima à realidade. E a questão era, né, eles tinham uma demanda lá no local especificamente de infratores que realizavam os crimes usando luvas e saíam do local e descartavam a luva ali próximo. Então a questão era, é possível, né, qual técnica é capaz de revelar bem as impressões dentro das luvas? Então eu entrei aí para trabalhar nessa linha de pesquisa. E aqui eu testei impressões frescas, né, depois de um dia de depositadas, uma superfície que não é porosa, como o caso da luva, apliquei ciano e o corante amarelo básico 40.
Então, conseguimos aí ter um bom resultado fazendo a fotografia. A gente consegue perceber aqui, com clareza, né, as cristas da impressão e até os poros, né, esses pequenos furinhos aí ao longo das cristas. Esse trabalho aqui já é mais recente. Isso foi resultado de uma aula prática que eu fiz com os alunos, né, que hoje já são peritos, dentro do Exército. Lá nós temos um curso de formação de peritos criminais militares dentro do Exército Brasileiro, e eles têm aula prática de papiloscopia comigo, toda a parte de papilo eles fazem comigo, e fazemos encenação de local, e eles próprios escolhem os materiais e fazem a revelação. Então, esse aqui foi o ano passado. O pessoal usou latinha de coca que tinha lá no local disponível, revelou com o ciano. Aí percebam que do lado esquerdo tem aqui a latinha, né, vermelha, e dá para ver que tem ali alguma marca de toque, mas não tem tanta clareza. Aqui eu apliquei um pó fluorescente amarelo, fiz a incidência de luz ultravioleta e tivemos aí um bom resultado na hora de fazer a foto do material. Chegando aqui mais ao fim, né, temos uma outra técnica que é chamada de ninidrina. Essa é uma técnica que faz uma reação química específica nas impressões. Então, é uma técnica que vai reagir especificamente com os aminoácidos presentes nas impressões. Então, é sempre importante ter essa ideia, né, do que eu posso desenvolver, o que tem naquela impressão que eu conseguiria fazer ali, de repente, um revelador ou uma abordagem nesse sentido. Então, quando eu penso em química, eu já penso logo nessa área, que é uma área que me fascina muito, né? Aplicação para superfícies porosas. Então, relembrando, né, a impressão está numa superfície depositada, os compostos vão sendo ali absorvidos. Quando eu aplico a ninidrina, ela penetra nessa superfície e acontece ali essa reação química. Ela pode ser aplicada tanto em spray, quanto também pode ser ali feita uma solução, né, como tem aqui na imagem. A gente pode imergir o material questionado nessa solução. A questão aqui é que o tempo de revelação ele é um pouco mais extenso, então você revela aquela impressão. Inicialmente ela faz uma boa revelação, mas para completar o processo e ficar realmente uma ótima qualidade, demora um tempo. Então, o que você pode fazer é acelerar essa reação esquentando, né? Então, submeter ali a superfície a uma fonte de calor para acelerar a reação. E, por fim, nós temos aqui a possibilidade de coleta. Aqui, a minha tela está com um erro, que está aqui vapor de iodo, mas não é isso. Aqui é a parte de coleta. Então, quando você faz a revelação das impressões, faz a fotografia, você pode optar por coletar ou não aquela impressão. Então, eu digo optar ou não porque muitas vezes é uma superfície que não convém fazer o levantamento da impressão. Ou você realmente tem um bom resultado já pela fotografia. E aqui são só alguns tipos, né, de superfícies para coletar as impressões. Geralmente tem alguns materiais especializados. Tem aqui do lado esquerdo, né, tem algumas fitas especializadas, mas se você não tiver, né, assim, realmente seria bom se tivesse em todas as unidades, mas se não tiver, você pode usar ali uma fita adesiva. A questão é que a qualidade da coleta realmente vai ficar afetada. Por isso que a fotografia, ela é essencial, né, antes de fazer qualquer tipo de coleta da impressão. E por fim, nós temos aqui o motivo, né? Por que a gente faz todo esse processo de revelação, de coleta? Qual que é a análise final, né? Bom, no fim de tudo, a impressão que foi revelada, que foi coletada, ela vai ser interpretada, ela vai ser avaliada. Existe um sistema que nós usamos, que é o sistema Vucetich, que está aqui para a gente apresentado. Ele apresenta para a gente uma análise das impressões de acordo com 2 pontos principais, chamados aí de ponto déltico, que é o nosso delta, e o núcleo. Então, se nós olharmos agora para as mãos, né, você que está aí assistindo parar e olhar para a sua mão, você vai ver que existem
algumas conformações de linhas, né, que aparecem aí na ponta dos dedos. Nós sempre, para classificação, procuramos encontrar o que chamamos de delta. Então, o delta, ele lembra um triângulozinho, lembra um Y, geralmente fica mais no cantinho do dedo, e a partir da posição do delta e do número de datas presentes, você vai ter uma classificação. Então, por exemplo, se eu olho para uma impressão, lembrando que aqui eu vou classificar a minha impressão, não o desenho que está na minha mão. Então, olhei para uma impressão ali no local do crime. Se eu ver um delta à direita, eu vou ter o que eu chamo de presilha interna. Se esse delta estiver à esquerda, é uma presilha externa. Se eu olhar para a figura e tiver aí 2 pontos de deltas, eu tenho um verticilo. E se eu olhar para a figura, para o desenho, e não tiver nenhum delta, eu vou ter um arco. Essa é basicamente a classificação base que usamos em papiloscopia no Brasil. Existem sim mais atribuições, mais análises para se fazer, mas como o nosso tema aqui hoje era essa interface, eu não vou aprofundar aqui. Eu vou só, como disse aqui, só apresentar o que é feito no final, né? Então, qual que é o protocolo? Cheguei lá, busquei entender qual é a superfície, busquei aplicar um correto revelador para aquela superfície adequada e vou ter no final o resultado. Esse resultado vai ser avaliado sobre essa perspectiva, né? Avaliando aqui os chamados tipos fundamentais, que são esses 4 desenhos que estão aqui em tela para gente. Bom, e por fim, o que acontece, né? Quando nós temos ali uma impressão que foi revelada, que foi coletada, muitas vezes a impressão pode não estar em boas condições. Então, temos aqui alguns exemplos, né, de impressões que estão boas, que estão aqui marcadinhas em case check em verde, né, são impressões que estão ok para análise em papiloscopia, que são suficientes para individualizar uma pessoa, para dizer que a pessoa é aquela pessoa. Então, são suficientes para confronto. Mas temos também aqui do lado direito outros tipos de desenhos que não são suficientes para confronto. A exemplo, uma impressão que não tem qualidade de imagem, né? Ela está ali ou muito revelada, ou pouco revelada, ou está realmente distorcida. E é aqui que eu deixo para a gente um gancho para o minicurso de amanhã. Quando nós nos deparamos com impressões nesse estado, nós recorremos aí a essa interface com a genética forense. Ou seja, eu faço também da impressão, eu gero dela ali um perfil genético. Então, há a possibilidade de se trabalhar com as 2 áreas. Então, existem reveladores que são interferentes, que podem causar uma interferência suficiente para não gerar perfil genético. Mas há outros que são capazes de permitir que eu faça análise genética. Então, amanhã, no minicurso, vocês terão também qual que é esse outro lado, né? De onde a gente começa essa análise genética e como que isso é possível. Bom, pessoal, já falei aqui, acho que no meu tempo, né? Vou deixar aqui os meus contatos para vocês. Aqui eu deixo o meu e-mail. E eu também tenho uma conta no Instagram, que eu falo muito de papiloscopia. Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre a área, tá aqui o meu contato e eu fico à disposição para dúvidas, né? Qualquer coisa aí que puder ajudar. É isso, pessoal. Muito obrigada. Acho que eu tenho que interromper aqui agora, né? Cadê o Cris para me ajudar? Peraí. Se eu puder interromper, me dá um oi, Cris, para eu saber. Ludmila, pode encerrar a apresentação para você se ver na tela. Estou interrompendo, peraí. Tudo ok? Peraí. Foi para vocês aí? Que eu estou vendo aqui ainda. Peraí. Isso, pronto. Pode... Tudo ok? Tá se vendo? Estou vendo. Então tá, Ludmila, já agradeço a sua apresentação, tá? Obrigada. Mas antes da gente entrar
na parte de questões, a gente teve um probleminha no começo da transmissão, então parece que teve uma parte do pessoal que ficou em outra aba do YouTube, e só depois que começou de um tempo que eles começaram a ver. E estão me pedindo para te apresentar de novo. Tá. Então, só para o pessoal que estava em consideração, o pessoal que entrou na outra sala, eu vou fazer de novo uma breve apresentação do Ludmila. Claro. Tá? Não é usual a gente fazer isso, né? Depois apresentar você depois da apresentação, mas só para aquele pessoal que entrou depois, tá? A formação da Ludmila, gente, ela é uma biomédica com ênfase em biociência legal pela Universidade Federal do Rio, tá? Ela fez, junto com essa graduação, ela fez um sanduíche na universidade no Reino Unido, University of Lincoln, tá? Também já com essa área de impressões digitais e químicos reveladores. Fez mestrado na Estadual do Rio, em papiloscopia e genética forense, tá? É doutoranda também pela Universidade Estadual do Rio, nessa mesma área. Pesquisadora nas áreas do laboratório de diagnóstico por DNA e no laboratório de genética forense do Instituto de Biologia do Exército, integrante do grupo de pesquisa em genética da população e forense da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, integrante também do grupo de pesquisa do Instituto de Biologia do Exército, membro da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses. É diretora da empresa Forsyth e também atua como docente, é professora no curso especial de perito criminais da Marinha do Brasil e na pós-graduação em perícia criminal e investigação forense no Instituto de Especialização do Amazonas. Tá certo? Então, apresentada 2 vezes. Tá? O pessoal que também perdeu o início, só para... Vocês vão receber um link para vocês preencherem e receberem o certificado. Esse mini curso, como está sendo dividido em 2 dias, não é? Aconteceu a primeira parte agora e a segunda parte vai acontecer amanhã no mesmo horário. Então, esse mini curso, se você assistir só hoje, você recebe um certificado hoje, só referente à apresentação da Ludmila. Se você assistir só amanhã, recebe o certificado só da apresentação da professora Tatiana. E assistindo os 2, a gente emite um certificado único no total de 3 horas. Tá certo? Bom, então vamos lá, Ludmila. Tem algumas perguntas. Já dá para ver até na tela, não é? Já, estou vendo aqui a primeira. Tá, então a gente tem a Crislaine Barbosa, e ela pergunta por que as impressões digitais são tão precisas e confiáveis. Certo. Então, Crislaine, a gente se baseia muitas vezes em áreas da ciência, a gente busca a questão da estatística, né, de saber ali o cálculo, a precisão, mas em papiloscopia a resposta ela está ali na embriologia da formação do desenho digital. Então, como a gente viu hoje na palestra, tem o desenho que está aqui na ponta da mão, né, e tem a impressão que a gente imprime. Então, existem diversos fatores ali que, do ponto de vista da embriologia, eles não se repetem entre 2 pessoas. Então, eu não vou estender aqui, porque é um tema mais longo, mas para te dar essa resposta, a base está na embriologia. Então, a gente tem vários eventos, né, que formam esse desenho digital, e o processo é altamente variável. Então, não existe como a gente ter 2 impressões, 2 desenhos digitais idênticos, né? Por isso que nós temos aí essa grande variabilidade das impressões. E a questão da confiabilidade, ela está relacionada ali com aqueles postulados que eu mostrei para a gente. Então, é basicamente esse panorama. Não estou te ouvindo. Voltou? Voltou. A Jaqueline, ela está pedindo uma indicação sua para algum curso em São Paulo. Então, Jaqueline, a gente não
tem, na verdade, muitos cursos em papiloscopia. Eu comecei a dar curso em 2017 e até então eu não tinha visto nenhum curso disponível, né? Então, eu vou divulgar o meu curso, que é o que eu conheço. Realmente, se eu conhecesse outro, eu indicaria, mas eu não conheço. Eu tenho um curso presencial, que agora está suspenso por conta da pandemia, mas eu tenho um curso online agora. Então, é um curso de 40 horas, que eu passo por todos os pontos de maneira mais direcionada. Então, caso alguém tenha interesse, aí é só me procurar lá no Instagram, ludmila.papilo, que eu posso passar a informação para vocês. Bom, essas informações tem todos no seu Instagram, não é? Esses cursos Tem. você... E a Natália está perguntando como fazer as análises plantares. Então, análise de plantar é bem mais complexo, porque não é sistema Vucetich. É um outro sistema. Honestamente, eu não tenho conhecimento aprofundado desse sistema. E a gente nem, na prática mesmo, a gente não tem tanto estudo aprofundado. O que a gente faz na prática, se existir uma impressão em local, como a impressão ali referência de um suspeito, é fazer a comparação mesmo ali dos desenhos. Mas é um outro sistema, não é o mesmo sistema Vucetich, não, que eu mostrei aqui na aula para vocês. Mas no curso também, voltando aqui ao curso, eu passo um pouco mais sobre isso, mostrando ali como funciona essa análise. Mas, basicamente, a gente faz uma comparação morfológica mesmo, a comparação dos desenhos, se baseando ali nas cristas, em alguns pontos também característicos, pontos de confluência entre as impressões ali, questionada e referência. Sim, e a gente também tem um problema de banco de dados, né, Ludmila? Perfeitamente, perfeitamente. O Reni Lopes, ele está te perguntando, ele fala que a aplicação das técnicas que envolvem reações químicas são utilizadas já prevendo uma determinada substância como produto ou identificam todas as substâncias presentes para levantar hipóteses? Então, deixa eu ver se eu consegui entender. Quando a gente aplica um revelador, uma substância, né, ali sobre a impressão, já se sabe qual é o alvo. Então, por exemplo, quando eu aplico ninidrina, que foi aquela última que eu mostrei, a gente sabe que todas as impressões, né, elas apresentam alguma concentração desse elemento. Então, a gente busca o aminoácido no caso, né? Então, faz uma reação química específica com o aminoácido. A gente sabe que toda a impressão tem um teor de aminoácidos. Então, basicamente, funciona assim. Quando você trabalha com os pós, por exemplo, os pós não são específicos. Então, eles vão interagir ali com a gordura, com a água que está depositada naquela conformação da impressão. Então, a reação não é específica. Mas, em alguns casos, já se tem um alvo, né? Eu vou aplicar ninidrina numa superfície porosa porque eu sei que ela vai reagir com aminoácidos. Até um exemplo que eu não falei na aula foi a questão da revelação de impressões que são ali manchadas com sangue. Você aplica também ninidrina partindo desse princípio, que o sangue tem ali aminoácidos, proteínas, e é possível fazer a revelação. Então, é basicamente esse o sistema, né? Ok. E a Júlia Mota, ela pergunta qual faculdade devo fazer para atuar nessas áreas? Então, muitas. A área de perícia, ela é muito ampla, né? Então, você pode fazer, olha, pensando na perícia oficial, na aplicação para concurso, dependendo do estado, você pode fazer qualquer coisa mesmo. Igual São Paulo, você pode fazer design, arquitetura, geografia, que tem aplicação. Alguns outros estados são mais restritivos, né? Então, eles pedem mais biologia, biomedicina, química, engenharias e farmácia também. Então, são as que mais aparecem. Mas, da perspectiva do ponto de vista da pesquisa, você pode cursar eu acho que as mais se aplicam, né? De repente, biologia, biomedicina, química, farmácia, essas áreas são bem ali encaixadas, né? Mas, como eu falei, depende do seu objetivo, né?
é que a gente tem alguns concursos que já saem ainda com restrição de áreas, né? Sim, é verdade. A gente até tem alguns editais que são questionados e não poderiam ter atuação maior, mas geralmente para químico está sempre liberado. Sim, há profissões assim que eu vejo que são bem antigas, né? Biologia, química, farmácia, existe uma grande abrangência. Eu sou biomédica e biomedicina não aparece em todos os editais. Então, tem muitos alunos que procuram meio que revoltados, né? Tipo, poxa, não apareceu biomedicina, mas é uma questão de mudança do tempo, né? Então, eventualmente vai entrar e tem condições, né? A pessoa tem a possibilidade de cursar aquilo porque a faculdade permite no conhecimento que você ganha, né? Mas é questão de edital, né? Sim. Bom, a Paloma Souza, ela está perguntando, com relação às impressões digitopapilares, é provável que estejam presentes em superfícies externas, como uma garrafa? Como seria feito o levantamento papiloscópico nesse objeto? Então, sim, com certeza elas podem estar presentes numa superfície como a garrafa, principalmente porque é uma superfície lisa, né? Sem rugosidades, então uma superfície bem interessante, fácil de ocorrer ali a transferência de uma impressão. A gente procederia inicialmente com uma revelação. Essa revelação, eu estou pensando numa garrafa aqui de cerveja, por exemplo, mas pode também ser de refrigerante, qualquer tipo de garrafa. A revelação poderia ser feita se tivesse uma garrafa seca, né, sem estar ali molhada, com pós-reveladores, ou a revelação com o cianacrilato. A questão do levantamento vai depender muito da posição onde se encontra essa impressão. Se eu tenho uma impressão numa região que é mais lisa, pouco texturizada, eu consigo fazer o levantamento com fita mesmo. Pega uma fita adesiva, né? Vai ali, por exemplo, pegar aqui, né? Tem aqui uma impressão, vem com a minha fita aqui em cima, pressiono e faço o levantamento. Mas se estiver numa região, por exemplo, aqui eu tenho uma tampinha, né? Uma região que tem algum tipo de textura, eu não conseguiria fazer o levantamento. Então, por isso que a fotografia ela é essencial, porque a foto não depende da textura da superfície. Então, às vezes, você não vai fazer o levantamento. Depende muito realmente de onde se encontra essa impressão. A nossa legislação, Ludmila, ela exige como prova uma fotografia já é suficiente? Sim. Ou você ainda precisa ter, assim, você tem que guardar esse material que foi depositado? Sim, então a gente teve recentemente uma alteração no Código de Processo Penal, que foi o pacote anticrimes, né? E ele introduziu uma alteração extensa no CPP, no artigo 158, que trata de perícia, e antes o artigo era muito simples. Quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável a realização da perícia, né, direta e indireta, sem mais delongas. Agora está bem extenso e ele traz para a gente a cadeia de custódia, que é essencial na perícia. Então, nessa cadeia de custódia, que fala do seu manejo do material, né, de como você vai fazer essa coleta, ele fala de cada parte. Como tem que ser coletado, como tem que ser preservado, e fala, assim, da contraprova. Então, aquele vestígio tem de ficar ali armazenado em uma central. E é até uma problemática agora para os institutos, né, para criarem essa central de cadeia de custódia. E isso, quando a gente pensa numa lata, como foi citado o exemplo, você pode até levar uma lata, mas e se for o capô de um carro? Exato. Aí, nesse caso, ou você faz a fotografia para manter o registro, ou você faz mesmo o levantamento, depende da posição, se for possível, você guarda aquela impressão no suporte, né? Então, é um material muito menos volumoso. Mas, realmente, a fotografia resolve muita coisa, né? E a Adri Gomes, ela está questionando com relação à cena do crime. Como funciona na cena do crime? Nos cadáveres e o procedimento. Aí eu já até aproveito também para, se você puder fazer uma comparação, porque a gente sabe que
a questão aqui da preservação da cena do crime no Brasil ainda é bem complicada, não é? Aí, se você Sim, puder ainda ver claro. e explicar para ela, porque imagino que, assim, pelo menos os relatos que a gente tem da área são sempre bem complicados, né? Sim, então, com relação à cena do crime, você pontuou muito bem uma coisa que é comum aqui, que é os locais não preservados, né? Essa preservação de local, ela se encontra, inclusive, no Código Processo Penal, né? Então, o Código prevê que o local deva ser preservado, né? Tanto por qualquer autoridade ali que possa isolar aquele espaço. Contudo, a gente não tem isso em todos os momentos, né? Então, tem muitas cenas que são prejudicadas por fatores externos, né? Então, por pessoas que estão ali, enfim, uma coisa mais complicada. E isso recai diretamente na cadeia de custódia, né? Nos procedimentos que você tem ali com os vestígios. Se você inicia uma perícia com uma cena que já não está preservada, você já tem ali um fator bem ruim, né? Para a sua perícia de modo geral. Agora, ela perguntou como funciona na cena, seria o procedimento geral da cena ou em papiloscopia, será? Agora eu não sei. Eu vou falar geral, não sei. Isso, se ela não se sentir contemplada, ela pode questionar de novo. Beleza. Então, geralmente, quando você. Uma cena ela é ali, né, identificada, deve-se proceder ao isolamento até aguardar a chegada dos peritos, tanto criminais quanto papiloscopistas, que vão proceder ali a uma ordem lógica daquela busca do local. Então, o objetivo, quando você está numa cena, é compreender aquela dinâmica. Geralmente, o perito criminal faz a diagnose diferencial, né? Se aquilo foi uma morte acidental, se aquilo foi um homicídio, se foi um suicídio, e busca vestígios que corroborem ali aquela tese, né? Que ajudem a compreender aquele fenômeno. Então, você tem diversos tipos de vestígios no local e o corpo é mais um vestígio. Então, a gente tende a focar muito no cadáver, né? Como se fosse o mais importante, mas ele corrobora aquela cena. Então, às vezes, você tem uma cena que não tem cadáver, e mesmo assim você tem como tirar conclusões a partir daquela avaliação. Com relação à dinâmica papiloscopia e perícia criminal geral, né, você tem ali que, como papiloscopia o vestígio é muito frágil, a ideia seria que fosse a primeira abordagem no local papiloscopia, feita a varredura, o local poderia ser ali liberado para atuação do perito ou uma atuação ali em conjunto dentro do entendimento da equipe mesmo, né? Bom, feito isso, os vestígios são coletados, tudo que é feito no local é registrado, né? Então, você registra com fotografias, ou também de pessoal usando o GoPro para fazer a filmagem do local, ou você usa programas como o SketchUp para fazer ali um desenho 3D daquele local, e tudo tem que ser registrado, inclusive as alterações. Por exemplo, aconteceu de alguém entrou na cena e, sei lá, pisou numa poça de sangue, alguma coisa aconteceu ali, tem de ser registrado e notificado. Porque o objetivo da perícia em local é levantar informações, né, auxiliar ali a você compreender o que ocorreu ali. E quem vai ler o seu laudo não vai estar ali presente. Então, você tem que levantar informações tão precisas a ponto de quem não esteve ali conseguir compreender com clareza o que procedeu ali. Então, no local, você faz uma perinecropsia no cadáver. Então, é uma avaliação superficial. Você vai avaliar no cadáver as lesões que ele possui externamente e outras informações relevantes que você possa fazer com relação ao local. O exame já necroscópico, de fato, que é um exame interno também, já passa para o ML, né? É além do local do crime. Então, no local, como eu disse, o cadáver é mais um vestígio, também vai ser avaliado ali para levantar algumas informações. Por exemplo, o cadáver tem uma lesão por PAF, né? Perfuração de arma de fogo. Aí você vai avaliar externamente se existe, por exemplo, algum vestígio naquele cadáver que o tiro foi a curta distância, ou se ele foi encostado. Então, são informações que você consegue levantar a partir da avaliação externa daquele cadáver.
Então, é basicamente isso. E esses laudos, né, vão ser juntados aí. Alguns institutos é separado, cada perícia é um laudo separado, outros é um único laudo, e tudo isso vai ser juntado nos autos do processo e encaminhado, né, para, como posso dizer? Esqueci agora a palavra. Quando você apresenta ali o caso, né? Então, quando o promotor vai apresentar a denúncia, é isso. Ok. O Fernando Neves, ele está fazendo uma questão com relação a gêmeos. Ele pergunta se gêmeos pode ter a mesma impressão digital. Se não, por quê? Então, gêmeos não têm a mesma impressão digital. No caso, os gêmeos univitelinos, né, que têm o mesmo DNA, não têm a mesma impressão digital. E eles não têm essa mesma impressão porque eu volto lá na embriologia. Então, os mecanismos de formação do desenho digital, eles são distintos entre dois indivíduos. Então, um dos fatores, né, que é apontado na literatura é que durante a formação do desenho, a gente pode imaginar a ponta do dedo como se fosse um cimento fresco. Então, essa ponta do dedo está encostando ali na parede do útero e está recebendo essas interações. Outras linhas de pesquisa apontam que o ambiente intrauterino também é capaz de influenciar, no questão de quimicamente falando, né, esse desenho. A teoria mais aceita é a teoria mecânica, que fala que as interações que os bebês fazem, que o feto faz, né, com a parede do útero, imprime ali algumas diferenças, mas esse é um dos fatores. Existem uma listagem de fatores que nós estudamos que justificam o fator de gêmeos não terem a mesma impressão. E, além disso, o tipo da impressão, o desenho da impressão, não tem nenhum controle genético. Então, não existe lá um gene no DNA que vai determinar o tipo da impressão. Porque, caso assim fosse, os gêmeos teriam a mesma impressão, né? Então, tem o mesmo DNA, teria a mesma impressão. Mas não é esse o caso. Existe, sim, uma influência genética, mas não é nesse sentido. É em outra área da embriologia, mas não é com relação ao tipo de desenho. Então, é um dos fatores que nos levam a ter a certeza que gêmeos não têm a mesma impressão. Tô sem áudio. A gente já está com o nosso tempo já, eu vou tentar só esticar mais um pouquinho, que tem bastante pergunta, tem uma série de agradecimentos, o pessoal elogiando e tudo mais. Ah, tá? Legal. Mas vamos tentar contemplar um pouco mais das questões. Não é? A Ediandra, ela diz que ela é bacharel em Química Forense pela UFPEL e queria saber possibilidades de estágio na área. Como funciona? É fácil? Tem editais? E já agradeço. Então, Diandra, não é fácil. Então, estágio na área forense é bem complicado, porque, assim, a gente não tem tantos laboratórios, né, na universidade, amplamente, que permitiriam que a gente tivesse estágio prático, né, estágio mesmo mão na massa. Eita, minha cachorrinha tá aqui dando crise. Peraí. Ela acordou agora. Mas, enfim, então, assim, é bem difícil. E depende também de cada estado. Você é federal de Pelotas, né? Eu sei que na região sul, a gente tem o IGP, né? Que é Instituto Geral de Perícias. E eles têm editais. Então, eles abrem para estágio, porque lá a perícia é desvinculada da polícia. Então, a gente consegue receber, eles conseguem receber estagiários. Mas isso depende de cada estado. Mas não é fácil. Mas eu te aconselho a procurar esses editais com o pessoal do IGP. E acho que a gente vai ter que considerar essa como a última, mas vamos lá. A Iris está dando boa tarde, né? Tem uma pergunta específica em relação à utilização do cianoacrilato. O tempo de exposição do vapor do cianoacrilato depende das superfícies do material? Entendi. Não necessariamente, né? Depende mais das características da impressão. Na verdade, a superfície também pode exercer alguma influência, mas a gente não tem descrição
nunca vi falando sobre essa literatura, né? O que a gente vê é a questão da impressão mesmo. Então, dependendo da impressão, impressões frescas, né, que acabaram de ser depositadas recentemente, até ali 7 dias, você tem facilidade na revelação. Outros tipos de vestígios, como são mais, né, ali antigos, a impressão já passou por algumas transformações, a água já evaporou, os lipídios já se quebraram em outras moléculas, você demora um pouco mais para ter esse sucesso. Mas a questão do tempo em si, ela é muito importante. Porque se você passar do limite do tempo, você perde o seu vestígio, porque fica um borrão branco lá. Então, sempre quando fazemos o uso do ciano, a gente põe um controle, põe uma impressão, um controle. Então, quando a impressão estiver ali revelada, a gente tem mais ou menos ciência de que a nossa pode estar boa já, né, questionada. É uma questão realmente de você ficar observando ali. Mas eu nunca vi nenhum artigo que a superfície trouxesse ali algum impacto, até porque trabalhamos com superfícies somente não porosas, então, teoricamente, elas todas teriam o mesmo perfil, né, de não porosas. Bom, Ludmila, como eu te falei, o nosso tempo aqui está curto, né? Eu peço a compreensão do pessoal que mandou as questões que não pôde ser respondidas, né? Mas é que a nossa programação já dá continuidade agora às 16 horas, então a gente tem que abrir a sala, tem o público e o convidado, né? Mas tem, assim, uma série de agradecimentos aqui do pessoal, o pessoal gostou muito da apresentação, e eu aproveito também para agradecer de novo a sua apresentação, acho que foi bem interessante, o pessoal ficou bem, achou muito, muito interessante, tá certo? Que bom. Muito obrigado. Cris, depois, se você tiver alguma forma de... Não sei se tem como pegar as perguntas, ou se o pessoal depois quiser me encaminhar, eu estou totalmente à disposição, porque eu sei que é pouco tempo e muita pergunta, muita gente, né? Então, não se sintam, né, ali chateados. A gente pode depois responder as perguntas. Eu vou tentar pegar no chat, é que no chat às vezes não tem os e-mails, não é? Mas se o pessoal quiser colocar o e-mail no chat com a pergunta, a gente pode te encaminhar. Perfeito. Tá? Cris, muito obrigada, adorei participar. Imagina, obrigado você. Eu só queria aproveitar e avisar o pessoal, assim, o link, acho que a maioria já preencheu para a presença, né? E lembrar que amanhã a gente tem a continuidade desse curso, desse mini curso, tá certo? Com a professora Tatiana, que vai dar continuidade, vai falar da parte de DNA, que foi até algumas questões que colocaram aqui, aí amanhã pode ser respondida essas questões. Sim, com certeza. Tá certo? E para o pessoal, daqui a pouco a gente tem outra apresentação às 16 horas. Fica com a gente, ok? Então, muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco.